E aí, meu povo? Desculpa. E aí, Marília? Tá me escutando bem, Marília? Bora, meu povo. Vamos entrar, vamos entrar. Bem-vindos. Ai, que nervoso. Declaro aberto as sequências de lives, a temporada de live. Camila, já vou começar chamando logo a Camila e o Ricardo. Espero que vocês estejam me escutando bem e declaro aberta a nossa primeira temporada de lives que vai de 1º a 20 de junho. E segunda-feira é o dia desse casal que eu amo. A gente vai falar muito de dança, então vou começar com eles. Eu já estou puxando aqui para falar. Vocês falam, então. Beijo, Léo, saudade. A Jaca já tem. Ai, que surpresa boa! Eu não podia não podia dar o pontapé inicial sem começar com vocês. Não, eu Vai já ser tô. Como... vai ser o casal de segunda. A gente vai Boa começar tarde. sempre assim, ó, com essa cara inchada, de Ele que sono. acordou agora, né? E não, isso Acordou é o povo agora, mas isso é povo da dança que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. tipo assim, acordamos agora, mas já tá trabalhando desde cedo, né? Exatamente. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Gente, então, é isso. A gente começa a primeira temporada de lives que vai de 1º a 20 de junho. Então, todos os dias eu vou estar recebendo uma galera que eu amo, que eu respeito muito e que eu admiro muito para estar trocando ideias e conversando. E toda segunda-feira eu vou ter esse casal incrível, que agora eu vou deixar eles falando sobre o que a gente vai conversar aqui. Toda segunda-feira aqui vai ter Camila e Ricardo comigo. Bom, boa tarde, né, mais uma vez. Primeiramente, obrigado aí pelo grande convite de participar desse projeto, né, que é o Papo com a Pereira Dança, que para nós tem muita relevância esse tipo de projeto, que eu acho que abre para que a gente possa colocar discussões. Tá ouvindo? Estão ouvindo, Ana? Eu tô te ouvindo muito bem. Eu queria saber quem foi que sugeriu esse nome, por favor. Bom, isso não vem ao caso. Ricardo Oliveira. Isso aí. O importante não é quem inventou, mas sim a ideia, né, do projeto de trazer discussões, gente, para todo mundo que já está na live aí, trazer discussões que realmente sejam relevantes. Eu acho que para as pessoas, se tratando desse dia que a gente está se encontrando aqui, são pessoas que estão buscando pelo samba, são pessoas que querem conversar sobre samba, pessoas que querem entender... Ricardo, deixa eu só pedir para todo mundo não colocar, gente, o coraçãozinho. Eu sei que o Ricardo é um amor, a Camila também, e o coração é para mim, mas não coloquem esses coraçõezinhos aí, porque esses coraçõezinhos travam a live. Então, por favor, coloque os coraçõezinhos aqui nos comentários só. Pronto, desculpa, Ricardo. Bom saber, eu também não sabia dessa não. Não sabia dessa não, mas como a Paula é craque em live aí, né, diária, então foi bom ter falado. Acredita em mim. É isso, então a gente está muito feliz de poder participar disso e nós vamos trazer temas aqui e propostas, né, de discussões que a gente acha que são bem relevantes e dificuldades que nós enfrentamos também nessa nossa busca por desenvolvimento. Eu acho que isso que é o mais interessante. A gente não quer falar somente do nosso caminho como um todo, a gente quer falar sobre dificuldades que a gente encontrou, facilidades que nós encontramos, pessoas que ajudaram, então a gente quer trazer algumas reflexões também a respeito reflexões, questionamentos, isso, né? Não só afirmações, a gente não é dono da verdade, a gente só quer se colocar aqui à disposição para, na verdade, contribuir realmente
com o samba, com a sua preservação e uma coisa que a gente acredita muito, né, que é a sua popularização. A gente tem muita vontade porque assim, gente, quem dança samba é quase ninguém, né? Mas quem ama samba é muita gente. Então a gente conseguiu, eu acho que trazer mais pessoas para a dança do samba, né? Então, acho que uma das nossas ideias, justamente com essa primeira live, foi falar de como simplificar, né, o samba para que a gente o preserve e, na verdade, dê continuidade, mais pessoas queiram dançar. A gente trouxe uma temática ela é bem danadinha aí, né? Que é o que é aquela reflexão, né? Sobre... simplificar para evoluir, simplificar para evoluir. Porque uma das coisas que a gente tem enfrentado, Ana, até é bom a gente já colocar com você, para você e até para todos que estão aí com a gente, vocês já podem até ir falando a respeito, é que Peraí, assim... rapidinho, Rica, só se cortando, tem uma pergunta ali da Marília, se essa live é só para professores e profissionais. Não é. Pelo contrário. Pelo contrário. Assim, essa live é para professores que querem refletir mais sobre esse lance de disseminação de samba, de entendimento sobre a questão do eu saber para eu levar para uma pessoa com mais facilidade e uma pessoa que quer aprender, ela já pegar isso e falar, olha, poderia ser assim, pode ser simples assim, pode ser, enfim. Eu acho que às vezes a gente tem uma visão que o samba tem um formato único que acaba não sendo acessível para muitas pessoas. É sobre isso que a gente quer falar, sobre esse ponto que a gente quer dizer, né, aqui para vocês. E quer até mesmo... pedir que vocês se coloquem aí também, refletindo junto com a gente. A gente vai jogar uns questionamentos. Vai dizer, Ana, manda aí. Fala, Pereira. E, aproveitando que você acabou de falar, tanto não é só para profissionais, a gente queria pedir para todo mundo que está assistindo nesse momento a live, divulgar e falar para pessoas, inclusive pessoas que não dançam, para poder participar do nosso bate-papo, trazer os amigos, família, pessoas que a gente acha que que é interessante, que vocês gostariam que essas pessoas que estão ao seu redor, convivendo com vocês, que fizessem aula de dança de salão, que convivessem nessa nossa vida dançante. E respondendo a Verinha aí embaixo, sim, a live vai ficar salva. Pronto, Ricardo, vai, pode falar. Não, e eu acho que a gente vai trazer algumas ideias, falar sobre algumas coisas, né, nesse nosso encontro. E a primeira coisa que a gente traz, já começa, né, sendo abertura hoje, a gente quer dividir direitinho para que a gente possa ter assuntos em outros momentos. Mas hoje a gente quer falar muito sobre esse ponto, né, do quanto que a gente entende que, às vezes, um formato ou aquela forma específica impede uma outra pessoa de dançar essa nossa dança, que é o samba. O que eu quero dizer é assim, nós somos preservadores também, né? Nós temos, inclusive tem outras pessoas aqui que defendem isso muito, né? Inclusive, a Ana é uma pessoa que influenciou muito a gente nesses estudos, né? Tá aí Marquinhos, que eu já vi que tá na live, a Anitta, o Alexandre Silva, que, pô, a gente bem sabe, né, nós três aqui, que nós quatro, que o nosso grande impulsionamento desse estudo, né, sobre a história, tem muito o Alexandre como esse pontapé inicial aí, né? E ele está aí também. Nós defendemos muito isso. Inclusive, vai falar muito sobre história no dia dele, né? Que ele também está na quinta-feira. Quinta-feira, bastante história aí, muitas histórias no Papo com a Pereira e com o Alexandre Silva, né? E o que a gente queria dizer é assim, gente, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem que é muito complexo fazer as coisas. Só que o que a gente vê muitos profissionais, nós temos analisado muitos profissionais, a gente estuda muitos profissionais também, se engajando a tentar melhorar essa forma para as pessoas aprenderem. Só que no final das contas, isso, mas no final das contas, quando aquilo é apresentado, do mesmo jeito. Só é apresentado da forma dele para aquela pessoa. Então aquilo ainda assim não é fácil daquela pessoa que nunca dançou, que nunca teve um entendimento motor, nunca fez nada de controle, fazer aquele movimento. Vamos pensar assim, que eu que já tive algumas vivências, eu que já tive alguns traquejos, fui aquele moleque travesso na infância, isso me facilitou hoje conseguir fazer algumas coisas. Isso me deu algumas coordenações. Mas vamos pensar que tem muitas outras pessoas que não tiveram certas vivências. E aquela pessoa ser apresentada aquela execução que a gente faz, historicamente, ou que a gente preserva,
impede ela de entrar no nosso movimento. Então, o que a gente tem analisado é que nós precisamos de um caminho que seja muito mais acessível para que ele consiga ter um tempo para se desenvolver e falar. E mesmo assim, aquilo sendo samba. Porque eu já vi muita gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, quem está na live aí, a gente já viu muitas situações, gente, de pessoas que estão dançando no baile, a pessoa só estava fazendo um pisa-pisa ali de qualquer jeito, e já vi outras pessoas rindo daquela pessoa porque ela estava fazendo daquele jeito. Aí eu pergunto para vocês aqui, agora, né, soltando aqui, é um desabafo. Aquilo não pode ser samba? Por que aquilo não é samba? Entende? Por que aquilo não pode ser uma interpretação inicial daquela pessoa para ela ter estímulo para amanhã ela conseguir se desenvolver e estudar mais a fundo tecnicamente aquilo que a gente apresenta para ela? Desculpa, né? Que eu tava no meio. Não, tá excelente. Eu que estou com medo de atrapalhar para não tirar seu raciocínio. Mas é que eu vou lembrando, eu não queria deixar de falar. Inclusive o Belisco que está aqui na live, teve uma live dele que eles falaram exatamente sobre isso. Porque às vezes vem pessoas até de fora, ou até dentro de um baile mesmo, de um contexto social, porque a dança de salão, o baile, é um contexto social, e a dança é uma dança popular. E às vezes vem uma pessoa que não dança no baile, e ela vai para o meio, porque ela se sente confortável, e aquela música envolve ela, aí ela vai lá para o meio do salão, e ela vira chacota de todos os outros que estão ali, e aquela pessoa às vezes se sente acuada, e ela pega e vai embora. E ela se sente... E ela se sente muito confortável quando ela vai num forró, que ela dança do jeito que ela quiser. E ali ela fica. Era aí que a gente queria chegar. É exatamente esse ponto, aí que a gente gente. queria chegar. Porque aí vem um questionamento agora, talvez, para os profissionais. Foi só para poder ter esse contexto que eu atrapalhei vocês, não atrapalho mais. Não, mas eu acho que é super pertinente isso, Ana. Tem a ver, pô. Mas Perfeito. aí vem uma pergunta até para os profissionais agora. O que será que nós estamos vendendo, ensinando para os nossos alunos? Não, exatamente. Onde estamos errando? Essa é a questão. Porque, assim, será que o que a gente ensina reflete algo realmente popular, algo realmente simples e acessível? Ou será que nós estamos profissionalizando os alunos? Esse é o ponto. Será que... Né? E aí, assim, eu fazendo uma reflexão, que inclusive quem não é profissional, é legal agora também ir falando aí, se colocando sobre o que você acha, o que você sente, por essa questão de se sentir, às vezes, não se sentir capaz de fazer aquilo que você vê as pessoas fazendo, você conseguindo fazer menos, e o quanto que isso, às vezes, pode ser constrangedor para você, o quanto que você sente que, eu não consigo fazer aquilo, então eu não danço samba. Então, a Marília já colocou aí, isso mesmo, eu sou aluna e percebo muito julgamento nos bailes, mas ainda bem que tenho a Ana como professora para me incentivar. Eu juro que eu não contratei ela é a aluna que mais reclama de tudo, eu não pedi para ela falar isso, juro. Depois eu quero voltar na pergunta do Ale, viu, Ale? Eu vi sua pergunta e eu não esqueci. Eu estou olhando ali essa questão da referência corporal, né? De diferenças de vivências corporais, que eu acho fantástico isso. Que aí, só voltando a essa questão, jogamos no ar a questão para os profissionais, mas volta aqui. Tá bombando os comentários aí, ó. A Samara já botou. Eu fui em algumas gafeiras de São Paulo de samba e me assustei mesmo com todo mundo dançando e me senti acuada. É isso. Então, assim, aí o que acontece? Aí já falando um pouquinho, um pouco do que a gente viveu, né? Porque nós somos de fora do Rio, da onde geralmente aquela essência talvez um pouco mais profunda, primitiva, mais raiz, né? Mesmo né? A gente tá fora. Então, chegou um momento da nossa vida aí de dança que a gente, como pessoas e dançarinos, não como profissionais, nós nos questionamos sobre se o que a gente dançava realmente era condizente com o que a gente gostaria, com o que a gente sentia tanto prazer ouvindo música, mas o corpo não refletia, parece, aquele mesmo prazer que a gente tinha quando começamos a dançar samba, né? Sim. Quando a gente quis dançar samba. Então, teve um dado momento que a gente teve que buscar mais a fundo essa essência, que foi quando a gente começou a conhecer mais os antigos, né? As pessoas que vieram antes, de outras gerações, que até estimulado, como falamos pelo Ale, com a Ana, nesse estudo todo mundo junto, a gente vai percebendo quanto essa simplicidade sempre existiu e que pessoas que vão ficando mais velhas vão para o baile e simplesmente
curtem juntas, pessoas com limitações físicas chegando Exato, no baile e dançando normalmente com todo prazer aquelas músicas que a gente também estava dançando, né? Sim. Então, assim, isso é só para mostrar que, culturalmente falando, Sim. falando do samba, o samba só existiu e só se preservou até hoje porque tem diferenças Exatamente. na forma de se dançar o samba. E aí vem aquele questionamento, então a diferença não é benéfica? A diferença é incrível. É o que talvez falte um pouco hoje, né? Por conta da formatação que tem acontecido. É aquilo que a Anitta falou quando a gente levou ela para o Gafieira Brasil, é que a gente perguntou pela primeira vez, a gente perguntou, ela assistiu todo o campeonato, toda a competição, aí eu e a Camila e o Ricardo desesperados, eu e o Alexandre Silva perguntamos, e aí, o que você achou, Anitta? Que a gente quer saber o que você achou do baile. Aí ela virou e falou assim, nossa, mas estranho, né? Todo mundo dançando igualzinho. Nós ficamos assim, um olhando para a cara do outro. Lembra disso? Eu lembro, isso ficou marcado. Assim, isso, e uma coisa que a gente tem, eu assim, há muito tempo tenho tentado analisar até algumas coisas mais para trás. Vou até pedir para vocês, fazer um convite para vocês, peguem vídeos antigos, o Sarau da Gafieira está postando muitos vídeos antigos. Muitos, bem interessantes assim, pega aqueles vídeos, tem vídeos lá que tem um monte de gente dançando. Pega para ver todo, não olha só o que você acha que tá bonito, nossa, que legal, olha os outros. Olha os outros. Olha em volta, né? Repara que essa questão de você ter liberdade na sua expressão não é de agora, gente. Isso é de muito tempo. Só que a gente aqui, nós temos o nosso lado acadêmico. A nossa realidade, acadêmico das escolas de dança, né? A realidade é diferente fora do Rio, porque as academias que trouxeram a dança. Isso. Então, de certa maneira, a gente foi influenciado por isso. Isso, a nossa construção de dança, de samba de gafieira, gente, foi completamente de escola. Ela foi construída através de uma escola. Depois de um tempo, depois de todo esse desenvolvimento, que a gente conseguiu ir se achando e falar, vamos tentar mais aqui, vamos fazer assim mesmo. A gente começou a falar, vamos fazer do jeito que a gente quiser. Mas custou isso. E o que a gente acha... pesquisa, muito. A gente não está falando para as pessoas deixarem de estudar. Alguém pode responder essa pergunta do Belisco aí? Ele botou, qual é a real preocupação em trazer mais pessoas para a nossa dança? Qual a real preocupação? Como facilitar o acesso de ensino prático e a metodologia? Belisco, assim, eu tô vendo muita preocupação, tá? Falando assim, de modo geral. Eu posso responder só a primeira e vocês colocam como facilitar o ensino prático. Tá. Vai lá. Eu acho que a real preocupação é a seguinte, a gente precisa fomentar a dança de salão. Tá todo mundo me escutando? Deu uma travadinha pra gente. Voltei. Então, a gente precisa fomentar a dança de salão. Quando eu comecei a dançar, estou falando de 30 anos atrás, tinha baile de segunda a segunda, e às vezes no mesmo dia tinha 3 bailes, 4 bailes acontecendo, e todos cheios e lotados. A gente precisa voltar a essa realidade. A gente precisa saber por que a gente perdeu essa galera, por que essa galera não está dançando mais. Então, e outra, a dança, ela tem um bem de saúde, gente, que é principalmente por dias que a gente está vivendo hoje. A gente precisa colocar de novo isso na cabeça das pessoas, que a dança de salão é um exercício que dá prazer. A gente precisa voltar a fazer com que essas pessoas amem e olhem a dança sempre com esse olhar. Porque dentro da minha academia, todas as vezes que eu pergunto para todos, 90% deles estão lá por algum motivo. Foi meu médico que mandou, eu estava em casa em depressão, a primeira coisa que essa pessoa pensou vou fazer aula de dança, eu me separei, estou me sentindo sozinha, eu agora não tenho amigo, eu não tenho ninguém, todo mundo saiu de perto de mim, a primeira coisa que essa pessoa pensou é ir para a dança. Então a dança ela tem esse lado de saúde mental, de equilíbrio emocional, e as pessoas precisam voltar a acordar e falar assim, nossa, eu tô parada hoje, não tenho nada para fazer, vou fazer aula de dança. Eu não tenho ninguém, vou pro baile, vou dançar. Então assim, a gente precisa trazer esse amor de volta da dança. É isso, é o que eu acho, é a minha visão. Tá, vou falar um pouco sobre... eu concordo plenamente nisso daí. Eu vejo pessoas preocupadas com isso. Eu vejo muitos professores falando sobre isso. Isso é bom, gente. Vejo profissionais, inclusive as pessoas que estão aí na live, tem profissionais preocupados, eu vejo profissionais conversando a respeito.
Eu acho que agora tem que ter ações em cima disso. Ações aí tem a ver com o que o Belisco falou ali, sobre a questão técnica, sobre como é que você vai criar um caminho para que você ajude essa pessoa a se desenvolver. Para que ela dance samba, para que ela consiga se divertir em um lugar que tem aquele movimento, né? E ainda sendo a mesma coisa. Eu acho que o problema maior é a aceitação. A questão maior é a aceitação das pessoas que estão dentro desse movimento. Que ele dança daquele jeito e o outro dança diferente. E que tudo bem. E que tudo bem. E que tudo bem a gente se aceitar dessa forma. Entende? Eu acho que o professor, falando como um professor, tá? Eu tenho o meu lado. Eu não queria muito hoje falar como professor, literalmente. Eu queria mais falar como um dançarino. Mas falando como um professor, eu tenho na minha preocupação de quando eu estou no lugar, se eu estou ajudando ou atrapalhando, se eu estou desmotivando ou motivando as pessoas. Eu acho que isso é uma questão de atitude. Se eu como professor quero que as pessoas me idolatrem ou se eu quero estimular essa pessoa a dançar. Acho isso. Tem esse quesito que é fundamental da gente entender. Porque se eu me coloco como estimulador, desculpa, Ana, se eu me coloco como estimulador, eu estou ali preocupado se aquela pessoa está bem, se ela está confortável, se ela está se envolvendo, entende? E se eu estou preocupado que a pessoa me idolatra, eu sempre vou tentar me colocar para cima. Então, isso, de uma certa forma, pelo que a gente vê, afasta muitas pessoas. E eu só estou falando isso, gente, porque a gente tem enfrentado situações. Eu e a Camila, a gente está com um projeto, agora está parado, né, mas estava com um projeto que foi muito interessante. A gente fez algumas experimentações, daqui a pouco, não sei se hoje dá tempo, mas a gente vai compartilhar com vocês algumas experimentações que nós fizemos, até para que vocês analisem, né, se isso é útil, até para as pessoas que estão aí, para ver se isso realmente agrega a sua simplicidade aí. O que eu estou querendo dizer é que pessoas começaram a chamar outras pessoas. E o mais triste de ouvir, gente, assim, foi feliz para nós de ver que aquelas pessoas estavam voltando, mas o que eu mais ouvi foi, poxa, eu comecei a achar que não era tinha que dançar mais samba, não, fui dançar forró, fui dançar tango, fui fazer aula de tango, porque tango é mais tranquilo, porque o samba eu estava sendo chutado. Os movimentos são difíceis, parece que não é mais para minha idade. Então, é muito triste ouvir de uma pessoa que ela não serve mais para fazer aquilo, sabe? E eu vejo tantas referências aí que tem muita idade e dançam um samba maravilhoso, o samba dele, mas é um samba maravilhoso, o samba dela. E por que a gente não pode ajudar essas pessoas a acharem a forma delas e não ensinar a nossa forma, ensinar a forma dela, ó. Como é que você está feliz? É assim? É por esse caminho? Tem isso aqui também é. Ó. Isso aqui é um estudo que nós fizemos, é isso aqui. Mas isso aqui também pode ser, gente. Por que esse outro jeito não pode ser? É essa a nossa grande questão aí, sabe? Eu acho que você falou uma coisa que, ao meu ver, no meu ponto de vista, é pontual. Do professor, do educador que está dentro de sala de aula, está pensando mais nele, nos frutos que ele vai colher, do que pensar na dança, nesse brilho dos olhos que eu falei, né, de estimular aqueles alunos a irem, né, eles estão preocupados com ele, com a competição, tipo, não vou levar no baile do outro porque vai roubar meu aluno, não vou fazer, ele é meu, vai ficar aqui comigo, é só comigo, é só dentro da minha academia, só dentro do meu casulo. Então, assim, eu acho complicado. Gente, só para falar assim, eu estou fixando os comentários, assim, porque não dá para, senão a gente vai ficar só lendo comentário. Mas os mais relevantes, assim, perfeito, se eu passar por alguém, se eu deixar de fixar alguém, não briguem comigo, por favor, viu? Vai, Ricardo. Bom, não, na verdade, o Belisco tinha perguntado também a questão da parte de ensino e metodologia, né? Que está muito no caminho daquilo que vocês estão falando, o educador ter esse lance de saber levar um caminho a ponto da pessoa conseguir se encontrar individualmente, né? Apesar de falarmos de uma mesma cultura típica, que tem suas características, mas mantendo essa pessoa muito conectada com o seu individual e com as suas possibilidades dentro das suas limitações e do que é confortável e o que ela quer para si. Porque o que eu vejo, da busca dela, que eu vejo que há um grande engano dos educadores em nem querer saber o porquê a pessoa dança. Qual é o motivo dela estar ali? Tem profissionais que simplesmente querem profissionalizar, como eu disse, os alunos, colocando eles para fazer show ou, de certa maneira, através da sua metodologia, acaba levando a isso, né? Esse corporal mais estético, mais show. E será que é isso mesmo que a pessoa queria? Nem sabe. Pode ser que sim. O quanto que dividimos? O quanto que dividimos? Quanto que a gente divide também quando fala dessa forma, a pessoa né? que não quer ser profissional. Será que não seria o caso da gente ter uma
uma coisa mais, uma estrutura um pouco mais homogênea e mais simples para todo mundo dançar salão, e quem quiser se profissionalizar e competir vai para um outro tipo de aula? Exatamente isso. Outro Eu acho tipo que o de ponto é esse. Será que não é separar com clareza? Será que está clara essa separação, né? Então fica esse questionamento para todos. Mas eu acho que tudo isso só vai funcionar, acredito muito, que se tiver a separação de fato. De fato que eu digo assim, gente, quando a gente está num salão, eu estudo, vamos lá, desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu estudo para ter técnica, vou dar um exemplo. Eu estudo para ter técnica, para eu me desenvolver no salão. Nada me adianta essa técnica se na hora que eu estou no salão, eu não sei usar essa técnica. Eu penso assim, o salão é um trânsito. Não é porque você tem um carro que anda 300 por hora, que no trânsito você vai andar 300 por hora. A questão é que se o trânsito para, tu para. Se anda devagarinho, vai devagarinho. Trânsito anda um pouco mais, tu anda um pouco mais. A grande questão que a gente está vendo é que as pessoas estão usando suas técnicas para se colocarem no salão e ser lembrado. Exatamente. Porque esta é a cultura que está sendo passada para eles. De geração para geração. A geração que está sendo levada não é assim de dançar por prazer e daquilo ser bonito por ser prazer. A questão que está sendo colocada é que eu danço, e aí, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito mais uma ocupação de espaço e com nenhum respeito se bater no outro. Mas aí a gente está indo, gente, para uma outra seara. Uma seara que, para mim, vai um pouco além da dança. Mas a palavra de ordem é essa aí, é o que falta. Respeito. Era aí que eu ia cair. Desculpa, respeito. Respeito à forma da pessoa. Respeito às vontades, o que ela está buscando. Respeito às limitações. Respeito ao ambiente que você está e às pessoas que estão perto. Tá? Porque o que eu quero dizer, gente? Vou dar um exemplo prático. Ó, eu estava no salão, vou dar um exemplo. Estava no salão cheio. Imagina, cheio. Se tá cheio, tu tem que ir, não importa a forma. Vamos lá, você tem que ir tranquilinho. Né? Você vai fazer qualquer coisinha que fosse um balanço, tu vai fazer aqui por quê? Porque tá cheio. Mas aí como é que as pessoas dançam? Ele quer fazer o balanço, a movimentação que ele aprendeu. Ele quer fazer... Nisso ele já bateu em 10. Uma energia como se estivesse mostrando para alguém. Não podemos esquecer que a movimentação essa que ele aprendeu dentro de sala de aula, que o professor dele falou, que é única, que é a que ele tem que fazer, porque aquele professor... Não é culpa do aluno, não é culpa do aluno. Exatamente. É porque é a única forma que ele tem, ele sabe fazer, porque foi desse jeito que ele aprendeu. Aí voltamos ao educador, né? Mas aí também, o coitado do educador também aprendeu daquele jeito. Então é uma cadeia que precisa ser quebrada, de alguma forma, na minha visão, com muito estudo, muito aprofundamento, entendimento cultural, entendimento de respeito. Antigamente se brigava, se relasse um no outro no salão, você sabe disso. Eram colocados... Existiam fiscais que tiravam essas pessoas do salão. Sim. Então, hoje em dia não tem mais isso. É cada um por si, Deus por todos no negócio, né? Então, se a gente não tiver essa sensibilidade e esse respeito a partir de nós mesmos, então será que a gente não tem que evoluir também como ser humano, entendimento é só para poder falar que Serginho, Escadinha tá aí, olha que coisa mais linda, que live linda. Agora entrou Marquinhos Sensação, ainda botou sofá na minha querida Ana Paula. Respeita a nossa live, O cara acabou de falar de ego, Ana Paula, olha aí você, tá vendo? Desculpa, gente. Não, Marquinhos Sensação... vida, não dá assim, viu, meu? Não, então, mas brincadeiras à parte, é sempre maravilhoso ter pessoas que queiram nos ouvir, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente tá aqui não só para colocar nenhuma verdade, como eu disse. Continuo falando como reflexão, porque eu acho que é uma reflexão para nós e para todo mundo. E assim, que os alunos que estão aí na live possam também perceber da importância de tudo que eles aprendem também, saber filtrar. Saber colocar aquilo, será que isso aqui no salão vai funcionar para mim? Ou questionar o educador também, sabe? Porque aí vai fazer nós, educadores, cada vez buscarmos mais se a gente não souber responder, enfim. Vamos lá, nós não conseguimos tratar a nossa cultura como um produto, gente. A gente não acredita que isso seja um produto. Mas quando a pessoa coloca
não há aula. Dentro de uma sala, virou um produto. Exatamente. Virou um produto. Exatamente. E você como uma pessoa que está estudando, que está buscando, você tem direito de escolher o seu produto e de determinar qual é a forma desse produto que você quer. E o fato, se esse produto que você está vendo não te serve, vai atrás de outro produto, vai atrás de uma outra pessoa que possa te ajudar. É óbvio, eu estou falando aqui de uma forma grosseira, porque a gente não consegue olhar desse jeito, porque a gente acha que isso é muito mais profundo, isso tem um valor muito grande para o nosso país. Por isso que para nós é muito importante que a gente aceite todas as formas de representações de samba. Todas as formas aqui, falando de samba, mas quando a gente fala do samba de salão, samba de lá dançar no baile. Baile de dança de salão. Mas como o nosso trato é específico com o samba, a gente acha que isso tem que ser respeitado. A forma, o jeitinho, porque uma coisa que eu acho magnífico, gente, não sei se vocês frequentam forró, já foram em forró, rasteiro mesmo, rasgado, né? Minha família é do forró, né? Toda a minha família dança forró. Todas. Eles nunca dançaram forró, mas todo mundo dança forró. Isso é incrível. Isso. Meu pai nunca fez aula e dançava forró horrores. É espontaneidade, E o que é legal é que a arte de se conectar é o interessante. Se eu me conecto, eu estou dançando. Se eu não me conecto, aí é uma questão de eu rever os conceitos. Isso é uma questão de aumentar o nosso movimento. Eu estou dizendo que você vai no forró, o cara dança assim, o outro dança assim, o outro só vai para frente e para trás, o outro só fica para lá e para cá. Então, isso é uma forma que as pessoas vão chegar e vão falar, pô, legal, isso aí eu posso. E aí vai ter aquele que gosta de estudar, vai ter aquele que gosta de se aprofundar. Esse daí é o que a gente vai ter que... tecnicamente existe isso, historicamente existe isso. Esse cara quer isso, os outros não querem, gente. Os outros só querem se balançar. E tudo bem, gente, não é problema isso. Só que você não vai acolher essa pessoa? Você vai excluir essa pessoa que só quer se balançar, só quer curtir? É aí que está o questionamento. E nós, culturalmente, com a gente, é complicado, né? A gente falando culturalmente pra gente, a gente fala, pô, mas peraí, o negócio veio assim porque... Só que se a gente não aceitar isso... olha. O Ale tá falando teve um negócio da Maria Antonieta bem legal também que colocaram ali. Que já existia isso desde... Exatamente. Desde... João Piccoli falou que é sobrinho de Maria Antonieta, né? Inclusive. Uhum. Deixa eu falar uma coisa assim, que a gente estava falando sobre eu trabalho com crianças, com adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. E só para vocês terem uma ideia, como essa realidade é próxima de mim, isso que a gente está vivendo. No meu aniversário de 40 anos, eu levei eles para o meu baile de aniversário, e eu pedi para que todos eles fossem uniformizados com a camisa da Friarte. Vocês estavam lá e vocês viram isso. Aí você me fala, pois por quê? Porque eu já levei eles em outros bailes e só por eles estarem dançando na pista diferente, as pessoas ficavam correndo deles. Porque eles estavam convidando, as pessoas estavam ali no baile para dançar e como as pessoas viam que eles estavam dançando diferente, eles têm comprometimento motores severos. As pessoas do baile ficavam correndo deles, não aceitavam. Porque, óbvio, eles não conduzem como, né? Eles não vão ter uma condução perfeita, o corpo deles é limitado, né? A parte de movimento. Então, eu pedi para que eles fossem ao meu baile de aniversários de uniforme, para que as pessoas vissem que eles eram especiais e não os recusassem, para que eles não se sentissem... Eu convido eles para irem aos bailes, eles não querem ir, porque eles sentiram na pele o que é serem excluídos. Será que é isso que é a dança, né, gente? Será que é isso que é a cultura? E aí eu me sinto na necessidade de fazer, sabe o quê? Eu me sinto na necessidade de fazer um baile só para eles. Que não seria necessário, né? Que isso é, isso é a realidade. Divisão, não divisão. pode, acho que a questão toda tá exatamente nesse ponto, gente, de dividir as pessoas. De dividir os públicos. Por que não ter um baile que congrega todo mundo, que vai todas as escolas? Não importa como dança, ao respeito e pronto, e acabou. E por que não valorização dos bailes, como a Ale acabou de falar aí, né? O Ale estava falando sobre a gente ser grato à dança e como, infelizmente, houve evolução da comercialização da dança e o porquê não voltar a resgatar na ideia dos bailes. Eu fiz esse questionamento até também na live do Marquinhos Copacabana com a Gil Rangel.
justamente falando justamente sobre isso, sobre a questão do como que a gente faz para resgatar os bailes, né? Porque os bailes eram os grandes encontros das pessoas. As pessoas esperavam os bailes para poder se encontrar, se divertir, ter prazer, conversar. Os bailes se tornaram o quê? Treina, faz, passo, toma água e vai embora. Não fala com ninguém. O baile se tornou de performáticos. Exatamente. Essa é a grande questão. Os bailes viraram lugares para os performáticos irem lá e fazer a técnica que foi entendida. Então deixou de ser um lugar para encontrar socialmente. E lá a gente aproveita e dança. Eu acho que isso é o que está faltando, porque nesse lugar social, eu acho que isso que a gente tem que parar para pensar, principalmente nós professores, profissionais. Eu acho que se o nosso lugar não é um lugar social, não vão pessoas que podem começar a dançar. Se ali for só um lugar para encontrar para dançar, só vão pessoas que estudaram tecnicamente para isso. Então, o que nós temos que promover são encontros sociais, do qual lá toca música e a gente dança também. Aí a gente tem a oportunidade de dançar com outra pessoa que nunca dançou, influenciar. E eu vou colocar uma coisa para vocês aqui. Uma das melhores danças que eu já tive na minha vida de samba, e olha que a minha parceira tá aqui, uma das melhores danças prazerosas, eu tô falando para vocês, gente, da minha vida, foi com uma senhora, que eu até hoje eu fico triste por não saber o nome dela, que eu tava num baile, inclusive lá no Clube da Gafeira, nos Ais, era aniversário de alguém, ela era avó de alguém. Aquela senhora, ela tava no canto, eu fui buscar... Lembra dessa história, né? Ah, eu já sei de cor essa história. Essa história eu conto pra todo mundo, gente, porque é verdade. Eu fui no bar pegar uma água, aí eu tava voltando pra encontrar com a Camila, tinha uma senhora sambando na beira da pista, com um sorriso, gente. Era uma senhora mulata, bem de vestidão longo, ela sambava assim com o queixo lá em cima. Eu abracei ela, falei, pô, a senhora me permite dançar com a senhora? Eu coloquei o copo lá na mesa, né? Abracei e dancei. E fiquei dançando, olha, dancei não sei nem quantas, mas a gente ria. Eu não sei o que nós fizemos, mas foi tão divertido, foi tanto prazeroso que eu lembro dessa senhora até hoje, eu lembro do rosto dela, lembro do sorriso dela. E a alegria que eu tive ao dançar com ela aquele dia. O fato é, ela nunca tinha feito. Eu falei, nossa, você é de alguma escola? Ela falou, não, meu filho, nunca dancei isso, que gostoso, que maravilhoso foi isso. Eu falei, nossa, velho. Ela falou, não, eu vim para o aniversário do meu neto. Por quê? Porque era um evento social. Ela foi lá porque era uma festa social e ela foi brincar. E aí a gente teve a oportunidade. Veja bem, sou profissional de dança e o que ela me proporcionou. Aquele dia não tem preço. Eu não consigo, até hoje eu não consegui sentir o que eu senti com ela. É óbvio, cada dança é uma dança, gente. Mas o que eu senti com ela é algo que eu queria muito sentir de novo. Então eu acho que vale muito a gente refletir sobre essa questão do que a gente está fazendo, o que a gente quer com os nossos encontros. Se é realmente colocar um encontro para as pessoas irem lá e serem performáticas, ou sim um encontro social, porque as pessoas vão lá conversar, bebe um negócio, come um negócio e se diverte. Pô. Aí você vai ter pessoas diferentes, já começa a agregar aí. Eu tô vendo muitos comentários aí, Aninha. Eu tô em outro celular acompanhando os comentários. Eu tô tentando fixar todos os que eu tô vendo. Eu tô vendo pra gente poder ir vendo. Inclusive, queria mandar um beijo pra Iedinha, que tá aí, nossa aluna. Ó, ela entrou na dança por sua causa. Você sabe disso, né, Ana Paula? Você tá ligada, eu tô louca, né? Pra assim que passar toda essa loucura, eu vou a São Paulo. Sueli, eu tô louca pra conhecer a Ieda Sueli, dar um abraço nela e agradecer por isso. É motivador. É graças a ela que ela começou a dançar por mim, é graças a ela que eu continuo aqui. Aviso isso pra ela. Então, aí eu tô vendo muitas pessoas falando de coisas, gente, que não sei se eu tô equivocada, mas é sobre atitudes pessoais que levam a grandes cenários como esse que a gente está colocando aqui, que são extremamente desagregadores, né? Muita gente está falando isso aí e eu estou dando um resumo de que todo mundo está falando, na verdade. Que isso parte, talvez, de cada um de nós, né? Da gente como educador e das pessoas que estão no baile realmente se posicionarem de uma maneira mais humana, talvez. E eu acho que o coronavírus, ele veio para dar um tapa na cara da sociedade, para mostrar pra gente, vamos humanizar a parada, porque olha o que a gente está tendo que viver e como a gente está sentindo falta do outro, né? E antes a gente tinha isso e às vezes tratava de um jeito tão ruim, né? Então, assim, como a gente tem que realmente usar esse momento de isolamento social para a gente refletir sobre isso e tentar fazer o melhor uns pelos outros, porque, gente, tem aluno para todo mundo, tem público para todo mundo e tem professor para tudo quanto é aluno que quiser também. Só que a questão é você se encontrar
e que todos juntos, de alguma maneira, contribuam para o cenário da dança como um todo, de uma maneira positiva e não desagregadora. Aí é que tá. Deixa eu só colocar tem uma coisa bem legal de compartilhar com vocês aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro, né? A ideia é que nos nossos outros encontros também a temática é essa, mas tentando levar para outros lugares e até tentar ajudar alguém dando ideia, a gente dando algumas ideias, algumas propostas. Mas vamos lá. Eu ouvi um comentário aí, acho que é do Alexandre Cardoso, lá de Rio Pardo. Falando que o samba, ele já ouviu de muita gente que o samba dele, que aquilo não era samba. Muito triste. Lamentável, né? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, assim, eu já sofri muito com isso, gente. Eu já sofri muito com isso. E é muito complicado você ouvir de alguma pessoa, somente às vezes é de um profissional ou de alguma outra pessoa que é influenciada por um outro profissional. Às vezes ela não é profissional, mas alguém falou alguma coisa para ela e ela acaba sendo equivocada e fala, pô, mas isso aí não é samba. Eu nunca vi isso. Nunca vi ninguém fazendo isso. Não, samba é aqui, ó. O samba é daquele jeito lá, daquela pessoa. Enfim, são coisas lamentáveis que eu acho que... Lamentáveis, assim, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Ninguém tem o direito... Ninguém tem o direito nesse mundo de dizer que o que você faz não é samba. Ninguém tem direito. Porque é aquela visão de uma pessoa específica. Porque talvez na visão de uma outra pessoa aquilo seja. E se não for, tudo bem. Eu acho mais importante a gente ser feliz. E porque tem uma coisa hoje que eu vejo que as pessoas gostam muito de, como você falou, ninguém tem direito. Ninguém tem direito mesmo, tá? Mas o que eu vejo hoje é que tem vários jogadores, né, que ficam com a plaquinha ali falando o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que tem que ser e o que não tem que ser, o que é para fazer e o que não é para fazer. Aí agora eu vou botar fogo no parquinho, então. E o que será que os campeonatos estão fazendo com a nossa dança? Eu acho que... ao mesmo tempo que eu acho que traz algo muito benéfico, porque as pessoas olham todo aquele esforço da pessoa, porque assim, o que eu mais gosto dos campeonatos, nós já participamos, e o que eu mais amo dos campeonatos é o processo. É o processo. Até chegar lá no dia. Então, mas tudo isso é para um lado performático. Não, sim, mas eu digo assim, amor, a questão é que tem pessoas que estão indo nos campeonatos, nos bares dos campeonatos, e estão não estão participando do campeonato, mas estão tendo aquilo como referência para dançar no salão. Sim, mas ainda assim acho que é isso, falando do outro lado. Palco, né? Isso é uma coisa. Isso é uma ação muito boa para desenvolvimento de pessoas com corpo mais performático, que tem uma possibilidade de alcançar uma outra coisa. E, gente, mas e o outro lado? E o outro lado que a gente não pode esquecer, que às vezes tem pessoas fugindo disso porque acha que é só isso. O que está faltando não é deixar de fazer isso. Já está sendo feito, beleza. Isso está sendo feito. Mas e o que não está sendo feito é a grande questão aqui. Eu acredito que o que a gente tem que focar é no que não está sendo feito, porque é isso que falta pra gente. É atingir as pessoas que acham que dançar samba de gafeira é só daquele jeito. É só do jeito que um ou outro dança. Acho que isso pra gente eu acho que é o mais complicado, sabe? É o que todo mundo tá falando aí nos comentários. Achar realmente que o erro é achar que o palco é o salão. É isso. Eu acho que o maior erro dos campeonatos é não deixar isso claro. Não deixar isso claro, é isso que eu ia falar. É isso. Não deixar isso claro. Não é ruim ter campeonato, a questão é não estar claro isso, essa é a diferença. Exatamente. Eu acho que isso tem que estar claro. É só o que eu acho. E só para lembrar, só para poder botar um parêntese no que a gente está falando, que o que a gente está falando aqui também não é verdade absoluta não, tá, gente? A gente está aqui discutindo. É uma visão nossa. Não, porque eu acabei de falar, né? Que todo mundo achando que é o que é certo. Ninguém aqui está dizendo o que é certo. A gente está dando o nosso ponto de vista. E que todo mundo pode discordar, tá? Que é legal isso. É aceitável. É isso. A gente... Agora, a única coisa que é inquestionável aqui nesse bate-papo é que todas essas pessoas que estão aqui, tanto nós três que estamos falando, que estamos tendo voz, como essas que estão digitando aqui, a gente tem a mesma vontade. É que a dança de salão cresça, evolua e que ela se torne cada vez maior, porque o público que não dança é muito maior do que o público que dança. E a gente queria reverter essa história.
Essa é a única verdade absoluta dessas pessoas que estão aqui reunidas agora. Todas as outras histórias que a gente está falando aqui podem ser contestadas, e que bom que ela seja contestada, porque é assim que a gente cria a discussão, né? A unanimidade é burra. Então, sem dúvida, a gente precisa ser questionado para que essa discussão aconteça. Então, assim, é só para falar que o que a gente está falando é uma visão nossa, e das pessoas. A única visão única e absoluta é a nossa vontade que a dança cresça, que a gente traga mais pessoas que não dançam para o nosso mundo. Só pra... que esse caminho e esse jeito a gente está falando hoje. E a partir do final dessa conversa, que a gente está vendo algumas pessoas escrevendo, ou qualquer outra coisa que vier até nós, daqui a pouco a gente já está com um pensamento diferente, porque estamos desenvolvendo. Mas o fato é que queremos mudar. Queremos chegar em um lugar diferente do que nós estamos hoje. Isso é o mais importante. Na verdade, eu acho que, aí só finalizando o que vocês estão querendo dizer, acho que tudo isso se resolveria se todo mundo tentasse sempre estar em evolução, como ser humano e como dança, né? Se você quer aprender o samba, que você busque essa evolução. Se você quer ensinar o samba, que você busque essa evolução constante, porque é uma responsabilidade como educador passar isso para frente. Então, assim, uma coisa que a gente sempre quis e sempre amou, acho que o que nos uniu, na verdade, foi isso, foi essa busca incessante pela pesquisa e pelo conhecimento. A gente nunca vai saber tudo. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Mas tudo que a gente estuda, a gente tenta passar, transmitir quando necessário, da maneira mais simples possível, para tornar realmente acessível, né? Eu penso assim, que enquanto a gente não começar a olhar para esse lado da acessibilidade, né? Eu acabei falando de uma história aqui, acabei não compartilhando com vocês. Mas a gente sabe que o nosso grande problema da nossa dança é a aceitação, ok? A gente sabe que esse é um dos grandes problemas, a aceitação que eu digo. Aceitar que o outro faça diferente, mesmo assim sendo legal, e você achar aceitável aquilo, sabe? E eu tive um problema muito grande, falando um pouco da minha parte, eu tive um problema muito grande, porque assim, eu sempre dancei na minha vida para estar perto de pessoas. Sempre dancei. Quando eu dançava os passinhos, é porque eu tinha os amigos que dançavam comigo. Quando eu dançava breakdance, é porque eu tinha os amigos que dançavam e treinavam comigo. Eles deixaram de treinar, eu estava sozinho, entrei no grupo. Um grupo de dança que eu sentia com um monte de gente. Então, aí teve desenvolvimento no samba rock. Aí eu queria representar o samba rock, queria levar, estava falando. Tive um problema de aceitação no samba rock. É uma coisa que eu evito até falar, mas eu tive problema de aceitação do samba rock. Como movimento. Na época eu tive muito problema com isso. Muita gente falava que não era, muita gente não me aceitava. Por quê? Porque a nossa galera do rock, eu tenho meus amigos aí que sempre me acolheram, sempre me abraçaram, mas tinha muitos que falavam, o Ricardo é branco, pô. Ele não é negrão, não, ele não é negrão, não. Porque eu sou pardo, pô. Né? Mas eu sou do movimento. Eu fui criado no meio disso. Só que eu tinha um problema de ser aceitado por profissionais. A grande questão era profissionais. E quem esses profissionais influenciavam? São essas pessoas que não me aceitavam. E isso me fez um problema me fez mal naquela época, porque eu não sabia aceitar isso. Pô, mas por que não? Por que eu não posso? Entende? Aí isso me deixou descontente um pouco com esse movimento. Foi isso me motivou ainda mais para buscar pelo samba de gafieira. Por quê, gente? Quando eu comecei a estudar samba de gafieira, muita gente me abraçou. Muita gente fez assim, não, vamos. É aqui, é assim, é essa. Isso me motivou e me trouxe até hoje. Por quê? Porque pessoas me abraçaram e pessoas falaram, pô, legal, vamos. Tiveram pessoas que vieram falar que não era? Tiveram. Mas muitas outras falaram que, pô, não, é por aí, bora. A questão é a gente se fortalecer, né, nesses estimuladores. O que eu acho que a gente precisa é que os professores sejam essas pessoas. Sejam esses influenciadores que falam, não, tudo bem, pô, vamos assim. Isso tá legal. Porque o que acontece? Às vezes a gente, ao invés de motivar, pô, eu fiz esse crime, gente, lá atrás, quando eu estava aprendendo. Acho que é importante a gente falar dos nossos erros também. Senhores que chegavam na minha aula para fazer, antigamente, ela dava aula em Cotia, no Espaço Rio de Venecer, uma galera de terceira idade, eles chegavam e dançavam a base invertida naquela época. Mas isso faz muito tempo. Acho que era 2005. Eles dançavam a base invertida. Só que eu nunca tinha aprendido a base invertida e eu ia para algumas escolas, via eles ensinando, eu nunca tinha visto aquilo. Por ignorância minha, eu cheguei nele, falei para aquele senhor que já dançava mais do que eu tinha tempo de vida, ele já dançava, e falei para ele, o senhor está errado.
Você está dançando errado, não é assim que dança, não. A base é assim, ó. Pensa, o crime que eu fiz aquele dia. A ignorância, é óbvio que era informação, gente. Só que isso é pra gente pensar... Todos nós já erramos assim, Ricardo. Todos nós. Atire a primeira pedra. Mas é muito importante que a gente analise isso e que as pessoas que estão ensinando hoje... continue a estudar cada vez mais para não cometer mais esses erros. Por isso o estudo. Muitas pessoas já vêm pra dança já dançando, gente. Eles só precisam de uma coisinha a mais ali para ser feliz pro resto da vida. E a gente fala, não, tem que ser aqui, porque isso aqui é o que é, né? Aí o cara fala, não, isso aí não é pra mim, não. Ingessa a pessoa. E a pessoa se desestimula e para de dançar. Eu só tô dizendo que eu acho que a gente, literalmente, a gente tá estudando bastante sobre isso, por isso que a gente quer compartilhar um pouco disso com vocês, quer trazer essas segundas aí, esses assuntos, que mexem muito com a gente. Isso tem muito, eu falo que isso tem muito a ver com a nossa construção de dança. E é isso que a gente quer compartilhar e quer ajudar nesse segmento aí de tentar deixa eu falar que faltam 10 minutos para acabar a nossa live. E aí, e a gente tem tanta coisa para falar, tem tanta pergunta aqui, ó. O Choque acabou de colocar, ó, tem que respeitar a individualidade biológica do aluno. Tem diferença. Gente, eu vou ser muito honesta com vocês, é nosso primeiro bate-papo, eu tô amando a interação de vocês, é sério. É muito legal, né? Emocionada, muito legal, porque é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa discutir coisas que vão solucionar problemas, não que seja verdade absoluta, mas alguma solução para quando tudo isso acabar, a gente voltar mais fortalecido para o movimento, entendeu? Então é muito, muito legal dizer... Falaram um lance de aprendizado com os campeonatos de tango, com certeza, eu acho que tem muito a ver, essa separação clara que eles têm lá do tango salão e do tango show, né? Eu acho, eu vou meio que falar assim, eu não gosto muito dessa comparação de samba com tango, querer comparar, porque eu acho que tango é tango, samba é samba, mas eu acho que existem as coisas boas, as coisas positivas, a gente realmente tem que falar. E eu acho que esse respeito que eles... Esse respeito que eles têm de estar no salão e dançar o tango salão e de colocar o show para cima do palco, isso é uma coisa que a gente pode não imitar, mas a gente pode olhar como um exemplo bom e tentar, né, colocar. Dizer que a gente vai estar aqui toda segunda-feira, eu por mim teria vocês de segunda a segunda, mas a gente vai ter muito... Deixa eu falar, não porque os outros dias vocês têm que se ligar. Cada dia cada dia são assuntos bem relevantes e interessantes. Aí, pois eu acho que essa diversidade, essa pluralidade de opiniões também é muito importante. Então eu tentei nessa primeira temporada, que vai de 1º a 20 de junho, a gente colocar... a gente vai estar aqui toda segunda-feira, eu vou estar junto com vocês, mas nos outros dias, amanhã, eu vou estar entrevistando de primeira mão. Fala aí quem vai estar amanhã aqui comigo. Fala. Gil Rangel, amanhã, nossa entrevista. Quem é Gil Rangel? Quem é? Bom, quem não sabe vai saber amanhã. Vai saber amanhã, porque eu não sabia, entrei lá na live do Marquinhos Copacabana, não tive o prazer de conhecer a história e agora, poxa, tô bem feliz de saber que ela existe. O Ricardo e a Camila são... eu falo que eles não são da dança de salão para mim, né? Eles são a minha família, eles são mesmo. Esquece a dança, eles são primeiro lugar minha família, depois a dança. E esse projeto inicial não sairia sem a ajuda deles. Então, assim, Ricardo é um apoiador incrível que está fazendo as artes. A Camila é uma das maiores incentivadoras que eu tenho da vida. E aí, quando eu falei isso para eles, eles compraram na mesma hora a minha briga, mesmo com algumas pessoas falando, não vai dar certo, sempre tem, né? Sempre tem. Eu ainda nem falei isso para eles, porque que eu entrei sábado ou domingo lá no grupo falando assim, ó, vamos começar de qualquer maneira, mas tem motivo, tá? Mas tem motivo, depois eu falo para vocês. Porque eu só sou motivada assim, ó, não fala pra mim que eu não posso, que eu não vou conseguir, porque aí é que eu vou. Entendeu? E aí eles perguntaram, o Ricardo hoje, como tá fazendo arte, ele perguntou assim, mas vocês vão falar de quê hoje, amanhã você e a Gil? Eu falei, minha filha, eu e a Gil, a gente tem motivo para fazer 5 lives, uma seguida da outra. A Gil foi minha professora de dança, ela vai estar falando tanto da história dela, quanto vai estar falando da minha história, porque as nossas histórias se confundem, né? E quarta-feira a gente vai estar falando de música. E quem vai vir falar de música comigo aqui? Quem é? Essa foi pesada. O Anderson. Anderson do Molejão. Eu queria deixar uma pergunta.
Por que será que eu convidei o Anderson? Será que Anderson Leonardo do Molejo tem alguma interação com a dança de salão, gente? Por que eu chamei ele? Será? Tem que assistir para ver, né? Vai ter que assistir para ver. Quinta-feira vai ter quem falando sobre história de dança? Alexandre Silva. Nada melhor. Toda quinta-feira vai ter Alexandre Silva. Isso aí. Sexta-feira, meu primo amado, Rianei Varjão, não é isso? Exatamente. Eu e o Rianei, a gente vai estar falando um pouco sobre o conteúdo. A gente vai estar falando sobre o conteúdo de tudo que acontece na internet. Então, ó, professores, ó, choque, já tem uma galera aqui de profissionais que fazem, que estão vendendo produto, ou que estão fazendo lives, que querem ser divulgados, que querem ser falados. É só mandar para mim, para o Rianei, que a gente vai estar falando de vocês aqui sexta-feira. Legal. E no sábado... La Palomita? La Palomita. La Palomita Loureiro, eu e Paloma. Convidei a Paloma nessa primeira temporada, porque depois vão ter outras temporadas com outros convidados, outros profissionais, mas fiz questão de chamar a Paloma para a gente falar sobre mulheres incríveis, mulheres que fizeram a diferença, tanto dentro da dança de salão quanto fora, contar um pouco da história dessas mulheres, de mulheres que fazem a diferença na luta, dentro da política, dentro da dança, na vida, no mundo. A gente vai estar falando de mulheres. Então, gente, hoje é o pontapé inicial, não poderia ter sido... Lembrando que homens também podem assistir, é importante homens assistir. Devem assistir, por favor. Não, você falou, às vezes os caras já falam, não é pra nós. Aí não, é importante assistir. Não, muito pelo contrário, homens precisam assistir, porque o direito de fala é nosso, porém, é importante, é muito importante para nós, mulheres, que os homens nos apoiem, que venham e a gente precisa a gente precisa de vocês também, porque a gente não fala... Ouvindo e entendendo, acho que é muito Exatamente, importante. porque quando a gente fala do público feminino, parece que a gente só está falando para nós, mulheres, não. A gente precisa exatamente desse apoio, principalmente da ala masculina, nos dando voz e fazendo isso que o Ricardo acabou de falar, falando, gente, vamos sentar e vamos ouvir as mulheres falando. Ricardo acabou de falar isso, brilhantemente. Então, é isso, gente, é o pontapé inicial. Eu vou deixar esses 4 minutinhos que faltam agora para Camila e Ricardo falarem, se despedirem e falar um pouco do que vai acontecer. Eu não sei, vê aí para salvar a live, porque para mim faltam 2 minutos. Bem, então fala aí 2 minutos então, se despeçam e falam o que vai acontecer aqui toda segunda-feira. Primeiramente, obrigado a todos aí por acompanharem, por estarem conosco. E é isso, a gente tem esse projeto maravilhoso, que hoje é o primeiro dia de uma semana toda, né? Vai até dia 20. Que você aproveite essas informações. A gente convida vocês para estarem conosco aqui de segunda, porque segunda é o dia que a gente vai falar com vocês, para trocar com a gente, para trazer, enfim, a gente está aqui para ouvir, para tentar literalmente agregar a aquilo que a gente acha que tá faltando. Se você sente que isso também é algo que possa agregar aí para você, tanto como professor ou aluno, né? A gente está falando de uma coisa muito relevante para a nossa categoria agora. Segunda-feira é o dia para a gente debater um pouco sobre isso daí. Continuem, por favor, trazendo os questionamentos. Foi maravilhosa essa interação de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Esperamos vocês na segunda que vem. E aceitamos sugestões, viu? Falem, conversem. Não botem coraçãozinho. Não botem coraçãozinho. Eu sei que a gente merece coração. Coloque palmas aí nos comentários, porque o coraçãozinho trava. Palmas, coraçãozinho não. E olha, a gente pode abrir caixa de sugestão sempre no domingo, Ricardo. Sempre no domingo, porque a gente pode responder também depois as perguntas de vocês. Então a gente vai abrir. Concordo. Pode mandar, estamos abertos, pessoal. Flavinha Teixeira tá aqui. Amor! Tem uma galera, Samara. Samara, tem a galera da antiga toda aí, Silmar, Anitta, Rosana Maciel, Alexandre Cardoso, Rianei, Varjão, Marília, Jacaré, Flavinha, Choque, Verinha, Eliana, Daniel Costa, Juliana Toledo, Helenice, Marcelo Antunes, Rogério Souza, Uziel, tem uma galera, Robertinha Bastos, já tem uma galera aqui, gente. Então, galera, compartilha aí com as pessoas que vocês acham que tem relevância. O print. Peraí. Rápido, vai acabar. Vai.
Aí, foi. Então é isso, gente. Ó, beijo! se vocês quiserem convidar os amigos que têm a ver com esse assunto, traz pra cá que a gente vai tentar agregar bastante. Quem dança e quem e quem quiser não mandar, dança, é manda pra os todo assuntos pra mundo. gente também. Beijo! Sigam Camila e Ricardo, sigam Camila e Ricardo. Oh, valeu, eu tinha esquecido. Obrigada, é verdade, nem lembrava. Valeu. Sigam, esse arroba é valioso, esse arroba é valioso, esse arroba vale dinheiro, gente. Esse arroba vale muito, vale várias danças. Quem seguir eles tem 5 danças com o Ricardo no baile. Tem 5 mil.